Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos meditar hoje na palavra do Senhor, no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versículos 39 ao 46. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Mais uma vez, nós estaremos meditando em cima do tema que nós temos neste mês, que é oração. Hoje, na verdade, é o último domingo em que nós estaremos meditando em cima do tema oração. Ao longo da semana, os pequenos grupos estarão também, pela última vez, estudando esse tema. E cabe aqui um momento de reflexão também. O quanto nós aprendemos sobre a oração, o quanto nós temos colocado em prática sobre a oração. O apóstolo Paulo, ele, em uma das suas cartas, ele vai falar para a igreja que ele não se cansa de repetir as mesmas coisas, os mesmos ensinamentos, porque isso era segurança para a igreja. Então, é muito bom nós estarmos aqui um mês especificamente falando só sobre oração, e devemos, de fato, meditar sobre esse tema e também ruminar, ouvirmos sobre ele repetidas vezes, porque muitas das vezes nós ouvimos e não colocamos em prática, então precisamos ouvir mais uma vez, quantas vezes for necessário. E hoje, pela última vez, nós estaremos falando sobre oração, e o tema da mensagem é oração, a fortaleza do cristão. Oração, a fortaleza do cristão. Estaremos lendo então Lucas capítulo 22, do versículo 39 ao versículo 46. Diz assim: E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Meus irmãos, todo cristão já passou por um momento de grande euforia na fé. Talvez você tenha ido a um retiro espiritual, você participou de um congresso especial e você, vivendo movimentos maravilhosos, saiu dali flutuando. Você saiu dali se sentindo mais espiritual, parecia que você era a 4ª pessoa da Trindade. Todo cristão já passou por momentos de experiências, se sentiu cheio, se sentiu em êxtase, poderia ver Satanás na frente que ia passar por cima, e essas coisas acontecem na vida do cristão, mas com o tempo, com o passar do tempo, esse mesmo cristão que se viu em êxtase, em euforia, o tempo foi passando e ele foi se esfriando, se esfriando, se esfriando, até tudo voltar a uma normalidade. Todo cristão
já passou por altos momentos de intensidade na fé e viu aos poucos esse fervor esfriar. Estou mentindo ou não? Foi só comigo? Todo cristão já passou por um momento na fé que estava em êxtase e aos poucos ele viu esse fervor se esfriar. Os discípulos de Jesus, eles passaram por algo semelhante. Na última ceia que eles tiveram com Jesus, eles estavam se sentindo poderosíssimos. Eles estavam se sentindo em êxtase, eles se demonstraram pessoas que detinham uma fé inabalável. Eles afirmaram para Jesus na última ceia, dizendo que eles não abandonariam a Jesus e que morreriam com ele se fosse preciso. Eles estavam dizendo: olha, Jesus, Satanás pode aparecer na nossa frente, a gente vai passar por cima, a gente está com tudo, a gente não vai te abandonar. Pedro podia bater no peito e dizer: eu estou contigo e não abro, estou firme. Parecia você voltando daquele congresso, parecia você voltando de uma campanha, mas a gente vê que esse momento de êxtase dos discípulos começa a passar. Os discípulos vão caminhando em direção ao Monte das Oliveiras com Jesus. Eles estão indo para o Getsêmani e ali, quando vem a tribulação, quando vem o cansaço, quando vem as aflições, é que se revela que, na verdade, aquilo que eles pensavam que era uma força, não era força nenhuma. Não era força nenhuma. Nas primeiras dificuldades que eles tiveram, quando Jesus pede para eles orarem, para eles vigiarem, eles falham. Aquela euforia toda era fogo de palha, era mera ilusão, era emocionalismo, era algo momentâneo. Eles achavam que estavam fortes, mas estavam fracos. Eles achavam que estavam sendo corajosos, mas na verdade eram covardes. Eles pareciam prontos, mas ainda eram imaturos. E o que revelou toda essa farsa deles? Foi a dificuldade, foi a aflição. Um crente não prova a sua maturidade espiritual pelo que ele sente depois de um culto, depois de um congresso, depois de um retiro. Um crente, ele prova a sua maturidade espiritual no Getsêmani, no jardim das aflições. Um crente prova a sua maturidade espiritual no meio das turbulências e das tempestades da vida. No Getsêmani, Cristo e os discípulos seriam tomados por uma tristeza profunda. Os discípulos seriam submetidos a uma intensa batalha espiritual. Eles seriam levados às últimas consequências. Eles seriam testados, iriam sentir medo, iriam sentir pavor. Judas, ele estava se aproximando junto com os soldados romanos. Cristo seria levado à cruz e os discípulos de fato seriam experimentados, se eles morreriam com Cristo ou se eles o abandonariam. Então é nesse contexto, é nesse cenário que Jesus chega com os discípulos no Getsêmani e dá a eles uma ordem. Jesus fala: orai. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai. A oração, ela é apresentada por Cristo como uma fortaleza contra o tempo mau. No período feudal, medieval, muitas pessoas elas viviam ao redor de um castelo fortificado. As pessoas moravam nessas terras em volta do castelo, ali elas plantavam, colhiam, faziam tudo, mas quando aparecia alguma dificuldade, alguma invasão inimiga, o que esses habitantes tinham que fazer? Eles corriam para se proteger dentro desse castelo fortificado. É assim que Jesus está apresentando a oração. Em primeiro lugar, o que nós aprendemos aqui é que a oração ela é apresentada como um castelo fortificado
contra as tempestades da vida. E aí Jesus, ele não apenas manda os seus discípulos orar, mas ele também vai ensinar o porquê que eles tinham que orar. Jesus vai justificar a sua ordem e ele vai dizer para que não entreis em tentação. Então Jesus ensina aqui para eles, olha, vocês devem orar para que vocês não entrem em tentação. E o sentido do texto aqui, explica Russell Shedd, é que não é um pedido para que a tentação não venha. Não é orem para que vocês não entrem em tentação, não é orar para pedir que a tentação não venha, porque de certa forma a tentação ela é certa. O sentido aqui é para orar para quando a tentação vir, eles terem forças para resistirem à tentação. Eles não poderiam ser sucumbidos, submergidos e adentrar essa tentação, porque aí eles iriam cair em pecado. Então a gente aprende aqui também uma segunda coisa. Nós devemos orar nos momentos de dificuldade, porque a oração é essa fortaleza, e nós devemos orar porque a oração ela é um antídoto contra as tentações. Ela nos fortalece contra as tentações. Jesus está ensinando os seus discípulos a lidar com tentações, porque elas são certas. Elas virão. Você está preso a um corpo mortal, você ainda não foi glorificado, isso é nítido para todos nós, e por causa disso você irá passar por tentações na sua casa, no seu trabalho, na rua, na sua faculdade, na sua escola, você irá passar por tentações. E como você tem lidado com as tentações? É certo que as tentações vão vir, mas existem determinados erros que nós cometemos que podem atrair mais tentações para as nossas vidas. Brechas que nós damos, que dão margem para que hajam mais tentações e com maior intensidade. Por exemplo, nós podemos andar com pessoas ímpias. Podemos estar negligenciando o ambiente em que nós estamos inseridos e estarmos compartilhando com pessoas que não possuem a mesma crença e os mesmos valores que nós temos. Pessoas que acham o errado certo e o certo errado. E isso pode fazer com que as tentações se tornem mais frequentes em sua vida, por causa das conversas que você leva, por causa daquilo que você consome na internet, pelo aquilo que você tem de conversas inapropriadas. Agora, por um outro lado, se nós podemos dar brecha para que haja mais tentações na nossa vida, também existem as tentações inevitáveis. Às vezes você está inserido em um ambiente que você não consegue controlar. Você está no seu trabalho e você não escolheu ter aquele chefe, você não escolheu ter aqueles colegas de trabalho. Você está na sua faculdade e você não escolheu ter aquele professor. Você está inserido num contexto familiar e você não escolheu esses parentes. E essa situação toda, ela te deixa tentado a abrir mão da fidelidade, a abrir mão da paciência, a abrir mão da longanimidade, da benignidade. E é exatamente assim no Getsêmani. Os discípulos, eles não podiam controlar a carga que estava vindo sobre eles. Eles não podiam escolher a tentação que eles teriam que suportar ou não. Mas aqui Cristo, antes de tudo, ele já dá o escape. Jesus já mostra a solução para lidar com a tentação. E a solução para lidar com a tentação é orando. Jesus ensina seus discípulos a lidar com a tentação orando. Não tem outra forma de você vencer a tentação senão aos pés da cruz. Você não será forte o suficiente e não adianta pensar que será, porque esse erro nós vemos que foi o erro que os discípulos cometeram. Nós devemos entender que sem Cristo somos incapazes de vencer o mal. E a oração, ela vem com esse entendimento, que se eu não estiver ligado com Deus, eu irei perecer. Certamente eu irei perecer.
Jesus mostra a oração porque é justamente a oração que vai te blindar, é a oração que vai te fortalecer, é a oração que vai fazer você suportar aquela situação que muitas das vezes tira a tua paz. É uma vida de intimidade com Deus, cultivando um relacionamento diário, que você pode permanecer firme no Getsêmani, no jardim das aflições. Veja bem, não é a experiência que você teve. Não é aquele sentimento especial que você teve quando você saiu de um retiro, de um congresso, algo parecido. O que vai fazer você ficar de pé é a sua vida de oração. Sabe qual é a prova disso? É que os discípulos que estavam ali com Cristo, eles tiveram várias experiências. Eles viram o sobrenatural acontecer diante dos seus olhos. Eles viram cegos enxergando. Eles viram paralíticos andando. Eles viram pães se multiplicarem. 3 dos que estavam ali com Jesus viram a transfiguração de Cristo. Eles viram Cristo glorificado junto com Moisés e Elias conversando. Ou seja, o que faltou para os discípulos não foram experiências sobrenaturais. O que faltou para os discípulos foi perseverar em oração. Perseverar em oração. O poder de uma vida de oração é muito maior do que o poder de experiências sobrenaturais. A gente vive em um momento onde muitas pessoas têm buscado. Olha, eu quero o sobrenatural, eu quero ver os milagres, eu quero ver o mar se abrir, eu quero ver um paralítico andar. Amém, amém. No entanto, o poder de uma vida de oração é o que vai te fazer permanecer de pé. Não é ver o extraordinário. A oração que é cultivada na liturgia do ordinário é que realmente tem um poder extraordinário. Na liturgia do ordinário, na vida prática. O que você cultiva no dia a dia com o Senhor, na sua rotina, naquela segunda-feira que você tem que acordar para trabalhar, na terça-feira, na quarta-feira, cansado, muitas das vezes sem vontade de orar. É ali que você constrói a sua vida com Deus. É ali que você se fortalece. Não é por momentos e flashes aonde você vai se emocionar, aonde você vai experienciar algo. Não, é no ordinário da vida. Como as mulheres estão estudando no PG das mulheres, ocorre quinzenalmente aqui do lado, elas estão estudando um livro chamado Liturgia do Ordinário. E nós precisamos realmente lembrar que a vida cristã, ela precisa nascer, ela precisa reacender nas coisas simples do dia a dia. Porque se a oração é, de fato, um antídoto contra a tentação e nós não temos orado, é sinal de que nós estamos despreparados, nós estamos desarmados quando a tentação vier sobre nós. Se você tem caído muito em tentação, é sinal que você tem orado pouco. A falta de uma vida de oração é sinônimo de mais tropeços e de mais pecados. E é isso que a gente vê acontecendo com os discípulos. Eles não oraram, eles dormiram e eles sucumbiram à tentação. Eles deixaram Cristo. No entanto, a gente vê que com Jesus é diferente. Jesus, ele manda os discípulos orar e ele sai e ele, de fato, ora. Em seu último momento, antes de se entregar na mão das autoridades romanas, nos seus últimos momentos para sentir a ira de Deus derramada sobre ele, Jesus escolhe orar. E como a gente viu lá no versículo 39, era um costume seu estar nesse lugar orando. E a palavra aqui que é traduzida como costume é ethos, que significa hábito. Ou seja, Jesus tinha o hábito de estar ali orando. E aí, no versículo 41,
a gente observa que Lucas registra a forma pela qual Jesus ora, que é de joelhos. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava. Jesus nos ensina sobre a oração orando. A oração, ela é apresentada aqui como um processo de submissão. A oração que Jesus faz, registrada no versículo 42, e a forma como ele ora, registrada no versículo 41, demonstram que a oração, ela não é apenas falar com Deus, mas além disso, a oração tem a ver com o nosso estado de espírito diante dele. A oração tem a ver com a nossa posição de submissão diante de Deus. Observe aqui que a oração, ela vai além do que apenas palavras. Tem a ver também com a nossa postura. Jesus, ele não orou apenas com as palavras, ele orou com o seu corpo, ele orou com sua reverência, ele orou com seu temor, ele orou com sua contrição. Não são apenas as palavras que oram. A nossa postura e a disposição do nosso coração diante de Deus conta muito mais do que as palavras que sairão de nossas bocas. A parábola do fariseu e do publicano demonstram bem isso. Jesus vai contar essa parábola dizendo que 2 pessoas foram ao templo orar. O fariseu, ele orava dizendo: Senhor, obrigado porque eu não sou um pecador. Obrigado porque eu não sou como esse publicano. Obrigado porque eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Eu sou alguém moralmente correto, moralmente bom. Amém. Obrigado, Senhor. Ele orava consigo mesmo. Agora, o publicano, considerando-se indigno, considerando-se pecador, ele mal consegue usar as palavras. Mas o texto bíblico vai dizer que ele fazia um gesto, ele batia no peito. Ele batia no peito, dizendo: sou um homem pecador. Ele usou menos palavras do que o fariseu, mas ele orou muito mais. A sua boca, os seus lábios, podem até abrir, mas se o seu coração não for junto, então não é uma oração. São palavras lançadas ao vento. A oração, ela tem que ser feita com o coração. E orar com o coração é orar com profundidade. Deus deseja profundidade e não superficialidade. Deus não gosta, Deus não almeja aquilo que é raso, mas aquilo que é profundo. Veja bem, quando ele fala sobre o amor que nós temos que ter com Deus, ele fala que é um amor qualquer, que pode ser um amor superficial? Não, ele diz que nós temos que amar com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Ele quer profundidade. E será que as nossas orações, elas têm sido assim? Com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com todas as nossas forças? Qual foi a última oração em que você colocou tanta intensidade dessa forma? Ao orar, não se preocupe tanto com o seu vocabulário, se preocupe com o seu coração diante de Deus. É claro que no dia a dia, muitas vezes, nós podemos nos surpreender com orações superficiais. E não é errado. A palavra de Deus diz para nós orarmos sem cessar. Você tem que orar enquanto você está tomando banho, você tem que orar enquanto você está dirigindo, você tem que orar enquanto você está trabalhando. Mas agora, nada pode te impedir de ter um momento em que você para tudo para abrir e rasgar o seu coração diante de Deus. Jesus ia
ao Monte das Oliveiras para orar. Jesus fala para nós abrirmos a porta do nosso quarto e estarmos lá e orarmos a Deus em secreto. Tem que ter um momento reservado para oração. Ainda que você ore o dia inteiro, precisa ter um momento reservado para oração. Uma oração com profundidade. E aí a gente vê que essa oração profunda ela é feita por Jesus no versículo 42. Não são muitas palavras que Lucas e Mateus registram sobre essa oração de Jesus. Nos parece que Jesus falou pouco, mas ele falou tudo. O conceito e a essência da oração estão contidas aqui no versículo 42, porque Jesus vai dizer: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ou seja, a forma como Jesus orou demonstra submissão, porque ele se ajoelhou. E agora a forma como Jesus ora, a forma como ele fala, demonstra também submissão, porque ele diz: seja feita a tua vontade. O objetivo de Jesus é se colocar no centro da vontade de Deus. E não ao contrário. A oração, ela não tem como propósito colocar as nossas vontades, os nossos desejos em Deus, mas é nos colocar na vontade e no desejo de Deus. A oração, ela pode mudar as circunstâncias, mas Deus está muito mais interessado em agir através da oração, moldando o seu caráter, moldando quem você é. Porque lá no Jardim do Éden, nós perdemos aquilo que nós deveríamos ter. Às vezes nós falamos sobre índole, sobre caráter de uma pessoa, como se determinadas pessoas nascessem com um caráter bom e pessoas nascessem com um caráter ruim. Só que, teologicamente falando, todos nós nascemos com um caráter de um pecador, de um inimigo de Deus, porque o pecado nos corrompeu. Mas a oração é um dos meios pelo qual Deus quer operar essa transformação nas nossas vidas. Ele quer começar a mudar a você primeiro, antes de mudar qualquer circunstância. Se você quer mudar determinadas coisas em você, então ore, porque Deus quer agir através da oração. Veja que a oração, ela é a recomendação para praticamente todas as coisas. Está difícil? Ora. Está complicado? Ora, meu irmão. Está tudo bem? Continua orando, porque a tentação vai vir. Você está fragilizado? Ora. Você errou? Ora. Não tem um segredo para o amadurecimento cristão. É oração e palavra. Oração e palavra. Um exemplo disso é Daniel. Daniel é conhecido como um homem de oração. Ele orava 3 vezes ao dia. E ele preferiu a morte do que deixar de orar. O decreto que foi feito contra Daniel era para impedir que ele orasse. E se ele orasse, ele seria lançado na cova dos leões. E ele preferiu enfrentar a morte do que deixar de orar. Do que deixar de orar. E a gente vê que Daniel, ele era um homem de oração, também de palavra. Lá no capítulo 9 de Daniel, ele está lendo o livro do profeta Jeremias, que tinha profetizado antes do cativeiro. Daniel está no cativeiro, antes dele, Jeremias tinha profetizado. E lá no capítulo 9 de Daniel, mostra Daniel lendo Jeremias. E depois que ele lê Jeremias, ele começa a orar com base naquilo que Deus tinha dito. Ele começa a orar com base na palavra. É isso que nos sustenta espiritualmente. É oração e palavra. A Babilônia caiu, mas Daniel continuou de pé pelo poder da oração.
E a gente vê aqui que Jesus, ele vai permanecer de pé também. Por quê? Porque a oração vai trazer a ele conforto e consolo em meio à aflição. Versículo 43 e versículo 42. Lucas vai nos dizer que um anjo desceu dos céus e ali ele confortava a Cristo. Versículo 43 vai dizer: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. Ou seja, Cristo sentia-se angustiado, profundamente angustiado, e aí ele orava com mais intensidade, com mais profundidade. Lucas não registra, mas no Evangelho de Mateus, Cristo vai dizer para os seus discípulos que ele está triste ao ponto de morrer. Estou profundamente triste até a morte. Foi o que Jesus disse. A angústia que Jesus sentia era grande. Lucas vai dizer aqui que ele suava como que gotas de sangue. Algumas pessoas interpretam essa passagem de uma maneira literal, como se Jesus realmente estivesse suando gotas de sangue, passando por um fenômeno chamado hematidrose, que é quando alguém está num nível de estresse muito profundo, ela soa sangue, e outras pessoas entendem que é apenas uma analogia. De ambas as formas, Jesus estava profundamente aflito, angustiado. O Deus a quem nós servimos sabe o que é padecer. Deus entende a sua dor, Deus entende a sua aflição. Deus se importa com o seu sofrimento, porque Ele sabe o que é sofrer. E Ele te recomenda a oração, porque no sofrimento Ele orou e Ele encontrou conforto e alívio no Senhor. Muitas das vezes, com as circunstâncias nos oprimindo, nós procuramos consolo, conforto e alívio em coisas erradas, em coisas do mundo. Um homem, uma mulher pode procurar o consolo e o alívio nos vícios, nas jogatinas, na pornografia, nos vícios, nas bebidas, nos adultérios, em festas. Mas o salmista ele diz o seguinte: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. As coisas do mundo não podem te consolar. Elas podem apenas te dar um alívio momentâneo, um prazer momentâneo à sua carne. Talvez um alívio momentâneo, pelo prazer que você vai sentir na sua carne. Porém, não traz alívio para uma alma abatida. O nosso problema é o coração. A raiz dos nossos problemas está no coração. Por isso que alguém nunca vai satisfazer a sua alma experimentando das coisas desta vida. A oração nos ensina que nós podemos ter conforto mesmo nos vales mais profundos, porque Deus não nos desampara no meio das aflições. Muitas das vezes somos nós que ignoramos a presença dele. É exatamente isso que os discípulos fazem. Os discípulos, eles não continuam a oração. Na verdade, a gente não tem nem informação se eles começaram a orar. Talvez eles começaram a orar e aí o cansaço levou eles a dormir. Que cristão que nunca foi orar na hora de dormir e pegou no sono, não é verdade? Às vezes a gente pega tão pesado com os discípulos, mas eu e você lá, o que iria acontecer? Jesus ele terminou a sua oração, versículo 45, e vai dizer que ele se levanta para encontrar com os seus discípulos. Aqueles que disseram o seguinte: nós somos corajosos, nós somos valentes, nós não vamos te largar, nós vamos morrer contigo se for preciso. E aí Jesus vai encontrar eles dormindo. Cadê aqueles caras que estavam cheios de coragem? Cadê aqueles caras que estavam cheios de vigor? E aí Jesus encontra eles dormindo. E o fato dos discípulos estarem dormindo aqui não aponta apenas por um cansaço físico, mas também por uma negligência espiritual.
porque Jesus vai ter que repetir, orai para que não entreis em tentação. Jesus repete a mesma coisa, ou seja, a questão ali não era apenas física, mas também espiritual. Os discípulos estavam com uma sonolência física e também com uma sonolência espiritual. A falta de oração aparece aqui com uma displicência em relação à nossa vida espiritual. Se a sua vida de oração não é viva, isso é sinal que a sua vida espiritual está como morta. Você não é um morto, espiritualmente falando, porque você está em Cristo, mas você pode estar agindo como um morto quando você está dormindo. E muitos estão dormindo, estão sonolentos, estão inertes na fé. Estão lentos, estão devagar, estão bocejando. E a mensagem que Cristo passa para os seus discípulos e para nós é sempre o contrário. Despertem, orem, vigiem, fiquem vigilantes, ponham-se de pé, orai e vigiai. Nós não estamos em um spa, nós estamos travando uma guerra espiritual contra fatores internos e externos, contra os problemas de dentro e os problemas de fora. Nós somos comparados sempre a soldados em guerra e não a turistas que estão passeando a lazer. E o que demonstra se nós estamos vigilantes ou não, se nós somos soldados ou se nós somos desertores, é a nossa vida de oração. Por isso Jesus vai lá e diz, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. No versículo 46. Perceba, Jesus repete a mesma coisa do versículo 40. Por quê? Porque a oração, ela não é apenas um antídoto contra a tentação. Ela também é um remédio quando você cai nela. É um remédio para te sarar quando você cai no pecado. Porque aqui os discípulos já não tinham aderido à primeira ordem de Jesus, eles já tinham lugar da tentação, de certa forma eles já estavam cometendo um pecado, e Jesus vem e repete as mesmas coisas. Porque agora eles tinham que orar. A oração também é para os momentos em que nos sentimos sujos. A oração é para os momentos em que nos sentimos indignos diante de Deus porque cedemos à tentação. Existem muitas pessoas que dizem assim, eu não vou orar, ou eu não vou para a igreja porque eu me sinto indigno, me sinto pecador. Mas é esse sentimento de que você é indigno diante de Deus que te fará fazer as orações mais belas. Salmo 51, Davi tinha acabado de cometer adultério. E no Salmo 51 ele faz uma oração linda dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. O problema, meu irmão, é se você chegar diante de Deus se sentindo digno. Aí está tudo errado. Aí fica complicado. Mas quando você se coloca diante do Senhor com um coração contrito, você pode ter certeza que ainda que as suas palavras sejam confusas e sem sentido, você não sabe o que você está falando, mas se o seu coração está arrependido e contrito diante do Senhor, Ele está entendendo tudo o que você quer dizer. A oração é para nos fortalecer e não cairmos em tentação, mas ela também é para quando caímos em tentação, recuperarmos as nossas forças e nos colocarmos de pé. Nós não podemos permitir que os deslizes de nossas vidas tomem uma proporção maior do que tem. Porque o seu deslize, o seu pecado não é maior do que a graça e do que o amor de Deus. E quando você sabe disso, você se coloca de joelhos, se sentindo um miserável pecador, mas você sabe que diante de você tem um Deus
que é infinitamente cheio de graça e de misericórdia. E por isso a palavra diz que nós podemos entrar no Santo dos Santos com confiança. Não por aquilo que nós somos, mas por sabermos quem Ele é. Esteja orando diante de Deus, sabendo que você está diante de um Pai de amor, que te quer bem e que enxerga tudo que existe no seu coração. A sinceridade na oração é o que Deus requer. A gente vê aqui, irmãos, que o episódio do Getsêmani, ele passa. Depois disso, Jesus ele é preso. Pedro vai negar Jesus. Os discípulos vão fugir, vão se esconder. Mas algo muito interessante aqui é que Jesus, depois da sua oração no Getsêmani, ele segue de cabeça erguida em direção ao Calvário. Ele entendeu em oração qual era a vontade de Deus e ele foi em direção a ela, resoluto, confiante, inabalável. E ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. E quando ele abriu a boca, nesse processo todo, era para abençoar a vida daqueles que o amaldiçoavam. Ele abriu a boca para dizer na cruz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Na cruz, ele orou pelos seus inimigos. Ele orou por aqueles que estavam colocando ele lá, por aqueles que estavam zombando dele. Ele não deixou de orar nos seus últimos momentos. No momento de maior dor, no momento de maior aflição, ele continuava orando. E ele entregou a si, entregou a sua alma a Deus, orando. Ele cumpriu a sua missão orando. Ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Uma vida de oração do início ao fim. Nós precisamos entender que a oração ela tem que ter a primazia em nossas vidas, porque oração é relacionamento com Deus. Oração é relacionamento com Deus e Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, não apenas para nos livrar de uma condenação eterna. Cristo não morreu na cruz simplesmente para te livrar do inferno, mas para te possibilitar a ter um relacionamento com o Pai, que foi o que nós perdemos no Jardim do Éden. Cristo morreu na cruz para que você pudesse orar, e hoje a sua oração é ouvida, graças ao sangue dele derramado por mim e por você. O sangue de Cristo não foi em vão. Faça da oração prioridade em sua vida. Que a oração seja um antídoto contra a tentação e seja um remédio todas as vezes que você deslizar. Nós devemos orar sem cessar e orar de maneira profunda, porque é assim que nós somos orientados pela palavra de Deus. Que possamos ir diante dele todos os dias e rasgarmos o nosso coração. Um determinado profeta ele vai dizer: não rasguem as vossas roupas, rasguem os vossos corações. Antigamente era um sinal de quebrantamento, de humilhação, de arrependimento. As pessoas rasgavam as vestes, rasgavam as roupas. O rei recebia uma informação, uma notícia muito triste, ele rasgava as suas vestes. Mas com o tempo isso passou a ser um ritual mecânico. E o coração não se rasgava, as pessoas rasgavam só as vestes. Mas o que Deus quer de nós não é apenas um ritual mecânico e sem vida. Ele quer verdade e vida diante dele. Esteja diante do Senhor. Se você tem tido dificuldades para orar, ore, dizendo a Deus que você está com dificuldade para orar, e Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, ainda que as palavras não sejam muitas, mas abra o seu coração, porque Deus não rejeita a oração de um filho amado. Amém? Vamos colocar isso em prática? Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, nós te agradecemos, porque sabemos que Tu és um Deus bom. Sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da sua igreja, em cada detalhe, Senhor. Queremos te pedir, Deus, que o Senhor venha nos despertar
para uma vida de oração mais profunda, Senhor, mais intensa em Sua presença. Que possamos, Senhor, sair da superficialidade, que possamos sair, Deus, do nível raso e começarmos a nos aprofundar contigo, Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha nos incomodar a todo momento que nós negligenciarmos, Senhor, o nosso relacionamento contigo. Todo momento, Senhor, que nós negligenciarmos a intimidade e a comunhão, que Teu Santo Espírito venha nos incomodar, Deus. Que nós possamos Te buscar, Deus, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ensina a orar, Deus, nos ensina a estarmos diante da Tua presença, Senhor, nos ensina a termos a disciplina de termos uma vida de oração. Te pedimos, Senhor, porque sabemos que somos falhos, que somos miseráveis, Senhor, porque se depender exclusivamente de nós, nós saímos daqui hoje e amanhã, segunda-feira, nós já esquecemos tudo. Por isso, Deus, nós queremos Te dizer que nós reconhecemos que é o Senhor que opera em nossas vidas. Sem o Senhor não podemos fazer absolutamente nada. O Teu Filho falou, sem mim nada podeis fazer. E nós queremos reconhecer a Tua soberania, nós queremos reconhecer a Tua grandeza e Te pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós possamos, fortalecidos por Ti, colocarmos essa palavra em prática. Perdoa